Excelentíssimo presidente do Tribunal do Júri aqui de Passo Fundo, Rosalie Chiamendi Libardi, é uma satisfação estarmos em plenário. A gente está sempre auxiliando e fazendo sorteio de jurados e fazendo todo o auxílio para a execução dos trabalhos, mas não estávamos em plenário, né? Então é uma satisfação hoje poder estar aqui e externar de modo público a admiração que a gente tem, né, e a gratidão de ter uma juíza que aceitou vir aqui nessa árdua missão de colocar em dia os júris da primeira vara criminal. O trabalho, a gente diz que quando se tem uma missão, né, a pessoa diz, olha, pode se negar e aceitar e daqui a pouco ver que não dá conta de fazer. E a gente tem a certeza de que todo o trabalho empenhado, e aqui a gente externa a saudação aos serventuários que foram incansáveis e estão sendo incansáveis para fazer esse trabalho. Então, fica aqui o reconhecimento, né, e a gratidão, novamente, de que você fez e faz a diferença nessa cidade e, com certeza, né, estará na memória da justiça gaúcha e, especialmente, de Passo Fundo. Muito obrigado. Saudação. Obrigada. Nosso eminente promotor, Cristiano Ledur, a gente fala sempre, eu tenho isso por comum em dizer que nós somos mal acostumados aqui em Passo Fundo com a promotoria e com os juízes, porque nós sempre temos promotores e juízes de justiça. Aqui realmente nós não temos um promotor que só quer acusar a qualquer custo, só quer condenação, quer número, quer botar pessoas na cadeia. Ele faz isso e ele demonstrou isso hoje para vocês nos casos que são necessários. Então, quando a gente vem para um processo, a gente sabe que vai ter uma pessoa extremamente preparada, que analisou o processo de cabo a rabo e que vai trazer aqui um pensamento extremamente coerente e justo, que é o que se espera, né, de uma pessoa que está nessa posição. Então, quando a gente sai, né, do Rio Grande do Sul, e eu tenho atuado em outros estados, e a gente vê a diferença da qualidade da nossa promotoria. E aqui fica a saudação, em especial também o bom convívio, pelo todo o tempo que a gente tem de atuação, e pela instituição, que sim, nós temos uma instituição muito qualificada, então eu externo a ti e aos serventuários que também fazem um excelente trabalho, os quais, juntamente com o Fernando, né, com todos os outros que aqui participam, conseguem dar conta desses 60 júris até então, e mais tantos que virão pela frente, e ainda assim fazer todo um trabalho muito elucidativo, muito bom, que dá um amparo para os promotores. Então fica a saudação, né, a vocês. Saúdo nossa banca de defesa, Dr. Gilvan, Jéssica, os quais a advocacia, a gente chama da jovem advocacia, por mais que já tem uma segunda leva, terceira leva de advogados atuantes, iniciando, a gente já está há mais de 5 anos, 10 anos já atuando na advocacia, não somos mais tão jovens, mas nos sentimos jovens. Juntamente com o nosso Dr. Gerson, que também faz parte, a gente tem, né, a honra de participar de uma associação dos advogados criminalistas do Planalto Médio, a CEPLAN, ao qual a gente muito aprende, muito cresce e qualifica, porque a gente entende que a advocacia ela é o lado mais fraco da corda. A advocacia, em especial a advocacia criminal, ela se torna mais fraca ainda. A gente está representando quem geralmente a sociedade quer excluir de perto, que é a pessoa tida como criminosa. Então, quando tem pessoas como Gilvan, Jéssica, que são incansáveis, aguerridos, que estão diariamente fazendo todo o esforço possível para fazer a defesa de uma pessoa, é digno de saudação, é digno de um reconhecimento.
Então fica aqui o reconhecimento deste colega e do esforço e de toda a dedicação que vocês têm e a admiração por todo o trabalho feito pela advocacia. Nossos equipes de segurança, policiais, também incansáveis, pessoas que, como no fato de hoje, se não começasse pela polícia que foi até o local quando chamado para fazer todo o registro, o acompanhamento, para muitas vezes apurar, são as primeiras pessoas a terem conhecimento de um fato. E mesmo assim, eles não estão ali para decidir se esse é culpado, um de nós. Eles vão lá a esmo. Então, esse trabalho incansável, diariamente, prestando atenção e nos dando a segurança e a possibilidade de estarmos tranquilos hoje aqui para fazer no plenário, é que nós fica a saudação a todos da segurança de hoje em dia. Eu não saúdo os réus, eu tenho por esse conhecimento de não saudar. Por que eu não saúdo vocês? Eu os cumprimento e eu agradeço a confiança de estar aqui fazendo a defesa de você, Diego. Mas eu não saúdo porque alguém que fica mais de 10 anos respondendo um processo criminal, tendo diariamente a espada da justiça apontada para vocês, diariamente pensando no risco, na possibilidade de estar preso, estar lá dentro daquele estado incondicional que existe, que é o sistema prisional, e ter a chance de ser retirado do seio da família, não é digno de saudação, é digno de cumprimento. E hoje, nós temos a possibilidade e a chance de encerrar isso, de que vocês possam sim voltar aos lares de vocês com a sensação de que sim, foi feita a justiça e que vocês possam tranquilamente descansar e encerrar, botar uma pedra nesse passado, esse único ato de vocês que tem que ser esquecido. E hoje a gente vai possibilitar o esquecimento. Chega-se ao final e a gente pergunta por que não saúda os jurados? Pelas regras de etiqueta, geralmente se saúda a pessoa mais importante do local. Se estamos numa Câmara de Vereadores, o prefeito, o presidente da Câmara, se estamos em alguma solenidade, o diretor da faculdade, e hoje vocês são as pessoas mais importantes. Vocês são os principais atores deste caso. Vocês são os julgadores. E por vocês serem as pessoas mais importantes, nós entendemos como é um ranking. Quando se tem o final de uma corrida, o último a ser chamado no pódio é o primeiro colocado. Então, quando a gente bota vocês por último, é porque vocês estão em primeiro lugar. Então, hoje vocês são os escolhidos da sociedade para julgar a liberdade dos Diegos. A gente fez uma brincadeira que seria o júri dos Diegos, porque o promotor que estava, no caso, era Diego, e os acusados eram Diego. Então, nós tínhamos vários Diegos, no caso, e a gente ficou como o júri dos Diegos. Mas vocês são uma peça importante. E só veio este caso para o plenário porque teria a possibilidade de ser um crime contra a vida. O júri só acontece de casos que tenham atentado contra a vida, ou que seja possível o atentado contra a vida. Outros crimes, quem decide é a juíza. E esse acordo que foi feito, esse contrato social que se deu, é porque o crime contra a vida é o nosso maior bem jurídico tutelado. É o que a gente tem de mais importante a nossa vida. E o segundo bem mais importante é a nossa liberdade. Então, por nós estarmos tratando da vida de uma pessoa que foi atentada ou que faleceu, e sobre a liberdade de quem está sendo acusado, por causa dessa situação, é que se entende que quem tem que julgar são os próprios membros da sociedade, são os pares, são as pessoas que têm uma conduta ilibada, têm uma idoneidade moral e a possibilidade de vir aqui e decidir sobre o caso que está em apreço e sobre o futuro dessas pessoas.
e hoje vocês foram selecionados dentre os demais que estavam à disposição para isso, que foram convocados. E quando a gente fala isso, a gente pede que vocês julguem com a mente aberta, mas não com a mente aberta para receber qualquer coisa, mas sim com a possibilidade de ouvir os pontos e os contrapontos, para trabalhar a versão contrária da prova. Mas que julguem com tranquilidade, que vocês analisem o caso sem se preocupar com nenhuma influência de terceiros. Como foi dito pelos doutores, vocês são incomunicáveis, vocês estão incomunicáveis. E essa incomunicabilidade ela é feita justamente para que vocês possam julgar com a consciência de vocês, com a possibilidade de cada um, o que vocês entenderam sobre o caso. Como é feito nos filmes americanos, eles têm uma sala secreta ao qual vocês se reuniriam na sala secreta. Nos filmes tem muito isso, né? Aparece muitas vezes, nós vamos decidir sobre isso, nós vamos conversar e chegar a um veredito para explicar para todos. Aqui no Brasil não tem essa informação, não tem essa possibilidade. Por quê? Porque a gente não quer influência de nada. Porque ele é mais eloquente, ele é mais tímido, tem mais homem do que mulher. Porque se a maioria votou desta forma, eu nem vou dar a minha posição, porque eu não quero saber, já ganhou, já levaram. Então, para não ter nenhuma influência, cada um julgar do que entendeu, no seu consentimento, na sua tranquilidade. Como bem disse o Dr. Cristiano, vocês têm que sair daqui com a certeza, com a confiança de que fizeram justiça. A gente quer que vocês vão para casa hoje tranquilos. Deitem a cabeça no travesseiro e diz, bom, eu fiz justiça. Eu estou tranquilo que o que eu achei, o que eu entendi sobre o caso, está correto. Quando vocês forem votar, vocês já foi lido os quesitos, vocês vão receber 2 cédulas, uma sim e uma não. Então vocês vão ficar com elas sem informar ninguém. Vai ser perguntado para vocês. No dia 11 de novembro de 2012, por volta das 3 horas da manhã, Tomás sofreu os disparos de arma de fogo que atingiram sua perna, conforme o laudo. Simplesmente vocês vão... O primeiro voto é o que vocês é válido e o segundo é um descarte. Cada um de vocês vai fazer a votação só largando na urna. Vai ser chacoalhado, a juíza vai abrir a maioria. Foram 4 votos sim a concorrer, a aceitar, o fato aconteceu, ela para de fazer. Ninguém sabe se vai ser 7-0, 6-1, 5-2, 4-3, não se sabe. Justamente para que não tenha nenhum risco, nenhuma possibilidade de chegar aqui, se é um caso de repercussão, se é um júri de mídia que está tudo sendo acompanhado, para que ninguém saiba assim, não, aquele ali votou favorável, aquele ali votou contra, esse aqui fez... Não, nós não temos a certeza nenhuma de nada. Só que a maioria entendeu por aquela votação. Então, feito essa introdução, essa explanação em relação a tudo isso, a gente vem para os fatos. A gente vem para o caso. Então, neste caso que nós estamos analisando aqui, e eu estou trazendo a conduta de quem seria um partícipe. Quem trouxe Diego Inhaia para o caso e que teria atirado. O tribunal do júri, como a gente disse, ele é um crime contra a vida. E nós temos nos crimes contra a vida, para vir para o tribunal do júri, ele tem que querer a morte de alguém. Tem que ter a vontade, o ânimos. Essa pessoa que atirou tem que ter a vontade de ter atirado para matar Thomas. E neste caso do Diego dos Santos, ele teria prestado o apoio material, porque foi ele quem conduziu o cara até lá. Só que vocês viram que o Diego Inhaia não tinha a intenção de matar. Ele mesmo disse, eu não tinha a intenção. Eu disparei
para conter. E eu não sei se eu acertei ou não. Então, se a pessoa que efetuou os disparos não tinha uma intenção de matar, muito menos tinha quem estava conduzindo o veículo. Que, em seu depoimento, quando estava na delegacia, ele disse: "Olha, eu não sabia que ele buscou uma arma. Nós estávamos na casa, ele entrou em casa, disse que iria no banheiro, retornou e nós voltamos lá. Ele não tinha essa intenção." Por quê? Porque, como eles disseram, eles não são pessoas envolvidas em criminalidade. Eles não eram violentos, arruaceiros, participavam de grupos. Não tem essa informação, nada. Eles estavam numa festa, no industrial, que era open bar. No meio da festa houve uma briga. Um deles foi agredido, em princípio com um copo de cerveja que foi jogado nele. Saiu molhado brabo. Se o ato realizado por eles tivesse ocasionado a morte de Thomas, provavelmente este crime teria sido denunciado com a motivação a mais, que seria o desregramento, que levar uma copada de cerveja e eu ir para cima para tentar matar alguém é desmedido. Eu tomar uma copada e eu te dar um soco de volta é aceitável. Nós entrarmos numa luta corporal, mas eu tomar uma copada e efetuar um disparo para tentar matar alguém seria desmedido. Seria um pedido de qualificadora, que não está em discussão neste caso. Nós estamos discutindo uma tentativa de homicídio simples. Então, a tentativa sequer houve em relação a Diego. O promotor entendeu isso, que não tem elementos para demonstrar que Diego queria a morte de alguém. Eles erraram por ter voltado, o cara ter dado disparos e ele ter saído com o carro, erraram. Isso erraram, eles sabem que erraram. Mas, aqui nós temos que trabalhar com o fato em si, que é, ele quis a morte. Ele concorreu para tentar a morte do cara. E jamais. Jamais. Então a defesa, quando se pede essa questão, não é a desclassificação. O que se pede é a absolvição dele. Que sim, que ele seja absolvido do fato. Porque ele não tinha intenção nenhuma. Tanto que quando ouviu o disparo, ele mesmo disse: "Eu fiquei assustado e arranquei." Se uma pessoa que quer ou vai para agir de uma forma de atirar contra outras, quando dá um disparo, ela fica assustada e foge? Não. Se eu quero e eu vou para cima, eu vou esperar e eu vou ver ele atirando. Eu vou instigar, eu vou induzi-lo a continuar atirando. Pô, tu deu um tiro para baixo, tu errou, dá na cara, dá nele. Não tem isso. Pelo contrário, o depoimento dele, ele diz: "Não, gente, não tinha intenção nenhuma. Eu não quis isso, capaz. Vocês estão loucos que eu vou ir atrás de alguém? Eu não é da minha índole, não sou uma pessoa má para esse sentido." Tanto é que, em delegacia, após toda a investigação, a delegada sequer indiciou ele. Ela entendeu que sim, ele não tinha nenhuma participação a fim de querer a morte daquela pessoa. Ele não tinha nem motivos. Porque, como eles disseram, ele sequer participou da briga. O outro foi agredido, teria uma motivação mínima para reagir. Mas eles informaram: não, o tiro foi porque os amigos estavam vindo e os caras estavam vindo atrás. Esses caras, isso no processo, todos os depoimentos anteriores à fala deles, é de uma briga envolvendo Jonathan e Gustavo por causa de Daniela. Eles estavam brigando dentro da festa porque um estava com a namorada que era ex do outro.
E o cara bêbado, a raça, brigando, começaram a brigar lá dentro. Dentro do banheiro da festa. Saíram daquele momento brigando, quando se depararam com eles e o cara passou a agredir o cara. A agredir o Diego. Que estava fora, não tinha nada a ver com a situação. E bom, vamos sair. Saiu fora. Ah, mas nós esquecemos os amigos. Vamos voltar a buscar os caras. Pô, daqui a pouco esses caras não sabem o que vai acontecer. Essas pessoas que estão envolvidas aqui, que estão brigando, que estão na arruaça, que estão em confusão, essas pessoas a gente entende que tem um motivo para brigar. Todos os depoimentos que tem no processo, nas datas do fato, e próximas datas do fato, dão conta de que quem poderia ter atirado nesse Thomas era Gustavo Martins. Todos dizem, foram até no Facebook atrás do cara e viram que a roupa que ele estava no dia era condizente com a roupa da pessoa que eles entendiam como quem atirou. Tá, mas e como é que se chegou na pessoa dos dois? Porque num dos depoimentos informaram que o veículo que foi utilizado para os disparos seria um Gol branco e informaram a placa. A polícia foi atrás e descobriu que este Gol estaria na posse de Mateus da Trindade. Ao ser chamado à delegacia, já meses depois, Mateus realmente diz, não, nós estávamos na festa. Eu estava de carro, deixei a chave com o Diego dos Santos e saí. Quando aconteceu a situação toda, eles saíram com o meu carro e depois voltaram. E aí, por causa desses disparos, eu estou contando porque justamente era o meu carro que estava em discussão. E eu não quero problema para mim. Então eu vou relatar o que aconteceu. Somente a partir desse momento é que foi colocado esses dois no processo. Pelo amigo deles. Em nenhum momento essas outras pessoas que antes falavam da briga do Gustavo com o Jonathan foram chamadas novamente para saber se reconheciam ele. Você sabe quem que é esse cara? Foi essa pessoa o autor dos disparos? Porque o Mateus veio aqui e disse que foi ele o autor dos disparos. Ninguém reconheceu. Nunca viram, não conheço. Em juízo, quando eles fizeram depoimento na frente do juiz, defensores, promotor, nenhum deles reconheceu nenhum dos dois. Ninguém sabia deles. E eles não acreditavam que seriam eles os autores dos disparos. Justamente porque o Diego dos Santos só está lá por causa que era ele um condutor do veículo. E que sim, o Mateus, que era amigo deles. O Nilvo, que seria um outro amigo deles, que também estaria no carro, que informou que estaria, que realmente eles saíram, voltaram de novo, falou a mesma coisa. E o Nilvo também foi denunciado. Nilvo estaria junto com eles. Nilvo só não está hoje aqui porque ele faleceu. Mas então todos eles que relataram o fato, lá na delegacia, e a delegada disse, não, pois é, mas esse caso aqui está muito estranho. Só que essa pessoa que atirou, que eles dizem que atirou, foi ele. Então contra ele nós vamos dar prosseguimento. E é isso que nós estamos pedindo para vocês. Ok, contra o disparo, o que foi pedido pelo promotor, o disparo de arma de fogo, tem que ser tratado com quem efetuou o disparo. Pro Diego dos Santos, que seria o motorista, que sequer sabia que o cara estava armado e que sequer sabia que ele poderia atirar contra alguém e que correu assustado, essa pessoa não merece uma punição. Mas ele vai ser condenado, vai estar prescrito e não vai cumprir nenhuma pena. Mas ele tem todo um histórico favorável. Ele tem uma condição favorável que demonstra que ele não tinha intenção nenhuma. E aqui é a intenção, aqui é a vontade.
quando a gente não tem vontade, a gente não pode ser condenado. Na ficha dele vai estar lá, condenado, mas prescrito. Não vai estar condenado. E é muito ruim. Muito ruim. Seja para o que for. Se ele precisar tirar um passaporte, se ele precisar prosseguir a vida dele, ter uma condenação atrapalha muito. Por mais que seja uma prescrição. Mas a ficha está suja. Está suja. Ah, não vai cumprir pena, não vai ir preso, não vai prestar serviço comunitário. Mas vai estar lá. Na mente dele vai estar lá. Ele vai estar diariamente lembrando disso. Puta, eu dei uma carona para alguém e eu fui condenado por causa dessa carona. Não é justo. E aqui nós estamos pela justiça. Nós estamos pelo justo. Aqui nós estamos por uma condenação que seja coerente ao caso. Já veio uma coerência pelo promotor. Pelo entendimento de que sim, um cara tomou um tiro na perna e não se sabe nem se aquela arma, e foi falado aqui, a arma que tinha na minha casa não se sabe nem se é a mesma arma. Não tem a informação, não tem uma... A gente não sabe se o tiro foi de cima para baixo, de baixo para cima, de frente para trás. Só tem a informação que ele sofreu um disparo e tem um machucado na perna. A própria vítima não tem interesse na resolução desse caso. A pessoa que se atentado contra a sua vida, ela estaria aqui. Se fosse atentado contra a sua vida. Porque se alguém tenta fazer alguma coisa contra mim, eu pelo menos vou até o final para saber ou para tentar condenar uma pessoa sobre isso. Foi uma briga nesse processo para achar ele, para ser ouvido em juízo. Foi localizado ele em Brasília. E lá em Brasília ele deu depoimento. E ele falou isso. Teve uma briga lá dentro da festa, aconteceu contra eles, fomos tirados da festa, e eu não vi quem que atirou contra mim. Eu não sei. Ele não sabe. E ele não relata quem foi. Há uma possibilidade? Há uma possibilidade. Mas ele não sabe. Se ele viesse hoje a dar depoimento aqui, ele não ia contribuir em nada, basicamente. Porque ele não recorda do carro, não recorda quantos disparos, não recorda, só sabe que ele foi atingido. No outro dia que ele foi para fazer o exame de corpo de delito, ele sequer sabia o hospital que ele foi para fazer o curativo. No outro dia. Imagine se ele viesse aqui, mais de 10 anos depois, o que ele ia poder contribuir? Nada. Porque essa pessoa não foi atentada contra a sua vida. E essa pessoa não pode, por causa disso, estragar a vida de outras duas. Então, quando a gente pede, em relação ao Diego, houve a materialidade? Sim. Houve o disparo, ele foi, houve o exame, tem essa informação, isso aqui é inconteste. Isso aqui, ok. Primeiro fato, primeiro quesito em relação ao fato, ok. Não tem problema, pode dizer sim, houve o disparo que atingiu Tomás na perna, isso não é problema. Em relação a concorreu para o crime, sobre a autoria desse disparo que girou na perna dele, a gente entende que Diego dos Santos não concorreu. Ele não agiu de uma forma para que esse disparo acontecesse. Mas fica a critério de vocês. Porque aqui encerraria o quesito. Ausência de autoria. Não, mas eu entendo que ele concorreu. Que ele foi com o carro e o cara atirou. Não tem problema. Mas e aí? Vocês absolvem? Vocês condenam? Vocês aceitam que ele seja desclassificado o crime para o disparo de arma de fogo? Para nós, por mais que entendam que ele foi com o cara, levou ele lá e participou do crime, ele não tinha a intenção. E ali tem que
absolver ele. O nosso pedido em relação ao Diego dos Santos é que seja reconhecido a absolvição, que seja encerrado este caso em relação a ele. Mesmo que a condenação para ele não gere prejuízos penais diretos, cumprimento de pena, mas é por causa da ausência de intenção. Eu agradeço a atenção de cada um. Agora passo a palavra ao colega Gilvan, que vai falar um pouco sobre a situação do Diego Inhar.